Olá! Vamos começar hoje nossa análise de um crime que, olha, parece simples, mas é cheio de detalhes. O furto, a gente vai focar nos artigos 155 e 156 do Código Penal. Isso aí. Pegamos uns textos jurídicos bem bons que, assim, esmiuçam o tema. E a ideia aqui é entender o que configura o furto para a lei, sabe? Desde o básico até as qualificadoras e uns pontos que, nossa, dão o que falar no direito. Exatamente. E essa precisão da lei é fundamental, né? Porque o que a gente pensa que é furto no dia a dia, bom, nem sempre bate com o que está escrito lá. Verdade. No direito penal, cada palavrinha conta para não ter injustiça. Ainda mais num crime tão comum que mexe com o patrimônio das pessoas. Clareza é tudo. Ok, então vamos direto ao ponto. Artigo 155, a base. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Mas esse subtrair, ele tem um que a mais, não é só pegar. Não mesmo. Não é só pegar. Subtrair aqui para o direito é tirar a coisa do controle da vítima, sabe? Da esfera de proteção dela. E o ponto-chave é a intenção. Tem que ter aquela vontade de ficar com a coisa para sempre. O famoso ânimos de apossamento definitivo. O animus sibi habindi, que falam. Esse mesmo. Sem essa intenção específica, pode até ser outra coisa, mas furto não é. Essa intenção muda tudo, então. E quem pode ser o autor e a vítima nesse crime? Qualquer um? Olha, basicamente sim. Qualquer pessoa pode cometer, ser o sujeito ativo, e qualquer pessoa pode sofrer, ser o sujeito passivo, desde que, claro, a vítima seja a dona ou tenha a posse legítima da coisa. Posse legítima. Isso. E tem até uma situação curiosa que a fonte levanta. E ladrão que rouba ladrão, quem é a vítima aí? Boa pergunta. O segundo ladrão. Sabe? Isso não é posse protegida para o furto. Entendi. E a coisa? O que exatamente pode ser objeto de furto? Bom, primeiro tem que ser algo com valor econômico. Mesmo que seja pequeno, tem que ter algum valor para o dono ou possuidor. Ah, então algo sem valor nenhum? Não configura furto. E também não pode ser coisa abandonada de propósito, a res derelicta. Nem algo que nunca teve dono, res nullius. Tipo uma concha na praia? Exato. E nem coisa perdida, a res de perdita. Se você achar algo perdido e ficar para você sem procurar o dono, aí é outro crime. Qual? Apropriação de coisa achada. Tá lá no artigo 169. E, claro, a coisa tem que ser alheia, ou seja, de outra pessoa, e imóvel. Esse móvel é só o que a gente consegue carregar fácil. No direito penal, o conceito é um pouco mais amplo, mais funcional. Pensa, por exemplo, em materiais de construção que foram retirados de um prédio. Tijolos, telhas. Isso. Mesmo que o direito civil considere parte do imóvel, para o direito penal, ali soltos, são coisas móveis e podem ser furtadas. Interessante. E tem mais. O parágrafo 3º equipara a energia elétrica ou qualquer outra forma de energia com valor econômico, tipo energia genética, mecânica, a coisa móvel. Ah, o famoso gato de luz. Exatamente. O gato é furto, e a fonte até destaca que é um crime permanente. Enquanto a ligação clandestina estiver lá ativa, o crime está acontecendo, está se consumando. Faz todo sentido. Voltando àquela questão da intenção, do ânimo de aposamento definitivo. Isso leva a um debate clássico, né? O tal do furto de uso. Ah, sim! Pegar algo escondido só para dar uma usada e devolver rapidinho, isso é crime ou não? Olha, a posição que a fonte defende é que não seria furto, justamente porque faltaria essa intenção de ficar tua coisa para sempre. Mas não é tão simples assim, imagino. De jeito nenhum. As condições para não ser crime são bem rigorosas. Primeiro, o uso tem que ser momentâneo e a devolução rápida. Segundo, tem que devolver inteiro, sem nenhum dano. E terceiro, que é crucial, a devolução tem que ser feita antes que a vítima sinta a falta da coisa. Opa, peraí. Quer dizer que se eu pego o carro do vizinho escondido pra, sei lá, dar uma voltinha rápida, mesmo que eu devolva logo, mas acaba amassando o para-choque. Aí a história muda completamente. A fonte argumenta que nesse caso seria furto sim. Mas por quê? Se eu devolvi. Porque ao devolver danificado, você agiu como se fosse o dono, você dispôs da coisa.
causou um prejuízo. E isso mostra, mesmo que indiretamente, aquele ânimo de dispor da coisa alheia como se fosse sua. Entende? O mesmo vale se a vítima descobrir antes de você devolver. A posse dela foi violada de qualquer forma. Nossa linha é bem tênue mesmo. E quando o furto é considerado pronto, consumado? É no exato momento em que a pessoa pega a coisa? Não exatamente. A teoria que mais pega e que a fonte adota é a da amotio ou apprehensio. Amotio? Isso. O furto se consuma quando a coisa sai da esfera de vigilância, de proteção da vítima, e o agente consegue ter a posse tranquila dela, mesmo que seja por um curto período de tempo. Posse tranquila, mesmo que rápida. Exato. Se rolar uma perseguição logo em seguida e o ladrão nunca chegar a ter essa posse sossegada sem ser contestado, ainda é tentativa. Precisa ter a inversão da posse, o agente ter o controle da coisa, fora do alcance da vítima, ainda que brevemente. Entendi. A coisa tem que ter saído das mãos da vítima e ido para as mãos do agente, sem ninguém impedir na hora. É por aí. Isso evita que o furto vire um crime que pune só a conduta, sabe? Sem exigir o resultado, que é a posse efetiva. Certo. Agora vamos complicar um pouquinho. Porque o furto não é uma coisa só, né? Tem umas variações. Tem o furto noturno, o privilegiado e o qualificado. Vamos começar pelo noturno, o parágrafo 1º. A pena aumenta em 1/3. Por que isso? A lógica é simples. À noite, geralmente a vigilância sobre as coisas diminui. Fica mais fácil cometer o crime. Menos gente na rua, escuro. Isso. E a fonte até defende um critério bem objetivo para repouso noturno, seria o período entre o pôr do sol e o amanhecer. Não dependeria se a vítima estava acordada ou dormindo, ou se era uma loja ou uma casa. A menor vigilância geral da noite já bastaria. Mas tem gente que discorda, né? Que acha que precisa ser local habitado. Sim, tem essa discussão. A maioria da jurisprudência tende a dizer que sim, que precisa ser um local habitado, com gente repousando. Mas a fonte discorda, argumenta que a vulnerabilidade maior é da noite em si, não importando se é casa, comércio, se tem gente dormindo ou não. Entendi a posição. E esse aumento de pena do furto noturno vale para qualquer tipo de furto? Mesmo os mais graves? Então, a fonte defende que não. Pela posição no código, logo depois do furto simples e antes das formas qualificadas, o entendimento proposto é que esse aumento só se aplicaria ao furto simples, o do caput, não ao qualificado, do parágrafo 4º, que já tem penas bem mais altas por outros motivos. Interessante. Falando em penas, tem também o chamado furto privilegiado, no parágrafo 2º, que pode diminuir a pena ou até transformar em multa só. Quem tem direito a esse privilégio? São 2 requisitos e precisam estar juntos. Primeiro, o agente tem que ser primário. Primário. Significa nunca ter sido condenado antes? Basicamente, não pode ser reincidente. Reincidente é quem comete um novo crime depois de já ter sido condenado definitivamente por outro crime anterior, com umas regrinhas de prazo lá dos artigos 63 e 64. Mas veja bem, a lei fala em primário, não exige bons antecedentes. Ok, primário. E o segundo requisito? A coisa furtada tem que ser de pequeno valor. E o que é pequeno valor? Tem um número mágico? Não tem um número mágico, mas o critério que a maioria usa e que a fonte apoia é o valor da coisa em si, não o prejuízo total da vítima, não ser maior que um salário mínimo na época do crime. É um critério mais objetivo, né? Um salário mínimo. E esse privilégio pode se juntar com um aumento por ser de noite? Pode sim. A fonte diz que são compatíveis. A pessoa pode ter o aumento por ser furto noturno e, ao mesmo tempo, a diminuição por ser primária e a coisa de pequeno valor. Mas e no furto qualificado? Aquele do parágrafo 4º, bem mais grave, pode ter o privilégio também? Porque a maioria dos tribunais diz que não. Pois é, aí que tá. A fonte aqui discorda, e discorda forte. O argumento é: poxa, se lá no homicídio, que é muito mais grave, o privilégio pode sim coexistir com qualificadoras objetivas, por que raios no furto não poderia? A fonte não vê lógica nessa diferença de tratamento. Defende que deveria sim ser possível aplicar o privilégio do parágrafo 2º, mesmo nos casos de furto qualificado do parágrafo 4º.
É uma posição que vai contra o que a maioria pensa, bem polêmica. Bem polêmico mesmo. Então vamos mergulhar nessas qualificadoras do parágrafo 4º, que jogam a pena lá para cima. Reclusão de 2 a 8 anos, mais multa. A primeira, destruição ou rompimento de obstáculo. Essa é quando o ladrão precisa quebrar ou arrebentar alguma coisa que estava ali para proteger o bem. Um cadeado, uma porta, um muro, uma janela trancada. A violência é contra essa barreira, esse obstáculo, e não contra a pessoa. Certo. Mas e se o obstáculo for tipo parte da própria coisa? Imagina quebrar o vidro do carro para levar o som que está dentro. O vidro é parte do carro. Isso qualifica? Excelente pergunta. A fonte entra nesse debate. E revendo até posições anteriores, concorda com a visão de que sim, qualifica. Mesmo sendo parte da coisa? Sim, porque o vidro ou a porta trancada do carro, eles funcionam como um obstáculo, que protege o que está lá dentro. Romper isso exige mais esforço, mais ousadia, causa mais dano. A violência é para acessar a coisa. Então, mesmo que o ladrão seja pego só tentando fazer a ligação direta, depois de já ter quebrado o vidro, ele já responde por tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo. Faz sentido. O inciso 2 traz um monte de coisa junta. Abuso de confiança ou fraude, escalada ou destreza. Vamos passar rápido por cada uma. Abuso de confiança. Esse exige um laço de confiança real, que já existia antes. Pensa na empregada doméstica que trabalha há anos na casa, tem a chave, total liberdade. Se ela furta, é abuso de confiança. E se fosse uma diarista nova, que acabou de começar? Aí, sem esse vínculo forte, provavelmente seria furto simples. A relação de emprego, por si só, não basta. Tem que ter a confiança específica que foi traída, entende? Entendi. E a fraude? Qual a diferença? Na fraude, não tem esse laço de confiança anterior. O agente usa um engano, uma mentira, um ardil para diminuir a vigilância da vítima e conseguir pegar a coisa. Ele cria uma confiança instantânea, falsa. Tipo... Aquele exemplo clássico do falso funcionário da companhia de luz que entra para verificar o medidor e acaba levando alguma coisa. Ou alguém que se oferece para cuidar da sua bagagem no aeroporto e some com ela. A vítima é enganada para facilitar a subtração. Certo. Escalada parece mais óbvio. Subir muros, telhados... Sim, usar um meio anormal, que exige um esforço físico incomum para entrar no local. Subir um muro alto, entrar pelo telhado. Mas a fonte até amplia um pouco essa ideia, seguindo doutrinadores como Hungria. Poderia incluir também vias subterrâneas, como um túnel de esgoto, ou o uso de agilidade especial, meios que não sejam os normais de acesso. O foco é o ingresso difícil, não usual. E só encostar a escada no muro sem subir. Ato preparatório. Ainda não é crime. E destreza? O que é isso? É a habilidade manual excepcional, o famoso mão leve. O batedor de carteira que consegue tirar a carteira do bolso da vítima sem que ela perceba absolutamente nada na hora. A subtração acontece por causa dessa habilidade especial, não por força nem por engano direto. A habilidade pura. Próxima qualificadora. Emprego de chave falsa. Inciso 3º. Chave falsa é qualquer instrumento que não seja chave verdadeira, mas que seja usado para abrir uma fechadura. Pode ser uma cópia mal feita, uma agazu, a famosa micha, qualquer coisa usada no lugar da chave certa. E se usar a chave verdadeira, mas que foi achada ou roubada? Aí não entra nessa qualificadora da chave falsa. Poderia ser furto simples, ou talvez qualificado por fraude, se enganou para pegar a chave, ou abuso de confiança, se tinha acesso legítimo e usou para furtar, dependendo do caso. Mas chave falsa, não. Entendido. E a última do parágrafo 4º, concurso de 2 ou mais pessoas. É quando o furto é cometido em parceria, por mais de uma pessoa, 2 ou mais. A ideia é que a união de esforços torna o crime mais fácil de executar e potencialmente mais perigoso. E vale para todo mundo que participa. Sim, abrange tanto quem executa diretamente a subtração, coautoria, quanto quem ajuda de alguma forma, mesmo que de fora,
tipo o sujeito que fica de vigia na esquina, participação, importante não confundir. É uma qualificadora própria do furto. Não se aplica aqui o aumento de pena do roubo cometido em concurso de agentes. Tem súmula sobre isso. Parágrafo 4º foi denso. Mas ainda tem o parágrafo 5º, né? Uma qualificadora ainda mais específica. Sim, e com pena ainda maior. Reclusão de 3 a 8 anos. É para subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Ah, essa é a famosa por causa do roubo de carros para levar para o Paraguai e Bolívia. Exatamente. Surgiu muito por pressão social e das seguradoras, por causa desse problema grave de veículos roubados ou furtados que simplesmente desapareciam cruzando fronteiras. E qual é o pulo do gato aqui para aplicar essa qualificadora? O ponto crucial é que é um crime material. Não basta furtar o carro com a intenção de levar para outro estado ou país. O veículo tem que efetivamente cruzar o divisa estadual ou a fronteira nacional. Sério. Então, se a polícia interceptar o carro antes da divisa... Não aplica essa qualificadora do parágrafo 5º. Pode ser furto simples ou qualificado por outro motivo, se arrombou a porta, por exemplo, mas não por essa qualificadora específica do transporte. Precisa ter a intenção e o resultado da transposição da fronteira. Entendi. E por ser mais grave, imagino que ela prevaleça sobre as outras. Exato. Se o furto do veículo envolveu, por exemplo, arrombamento, qualificadora do parágrafo 4º, e ele foi transportado para outro estado, parágrafo 5º, aplica-se a pena do parágrafo 5º, que é maior. Ela prevalece sobre as do parágrafo 4º e também sobre o aumento do furto noturno, parágrafo 1º. Ok, acho que dissecamos bem o artigo 155, mas tem ainda o 156, rapidinho, o furto de coisa comum. O que ele tem de tão especial? Ele é bem particular mesmo. Primeiro, os sujeitos. É um crime próprio. Só pode cometer quem é dono junto com a vítima, tipo um condômino, um coerdeiro ou um sócio. E a vítima tem que ser um desses também? Sim, outro condômino, coerdeiro ou sócio que tinha posse legítima da coisa. Mas olha que detalhe importante a fonte traz. Se um sócio furta algo que pertence à empresa, a pessoa jurídica. Ah, tipo do caixa da empresa? Isso. Aí não é esse crime do 156, é furto comum do 155. Porque a coisa é da empresa, pessoa jurídica, não diretamente dos sócios como pessoas físicas. Entendi a diferença. A coisa pertence a várias pessoas, incluindo quem furtou. Exatamente. A coisa é comum e móvel. Outro ponto diferente. A ação penal aqui só acontece se a vítima representar, se ela pedir para processar. Não é automático. Não. E tem uma válvula de escape interessante no parágrafo 1º. Se a coisa furtada for fungível. Fungível. Tipo dinheiro, grãos, coisas que podem ser substituídas por outras da mesma espécie. Isso. Se for fungível e o valor que o agente pegou não for maior do que a parte que ele realmente tinha direito naquela coisa comum, aí não tem crime. A lei meio que entende que ele só pegou o que era dele. Que curioso. Mas atenção, isso só vale para coisa fungível. Se for uma coisa única, infungível, tipo uma obra de arte que pertence a dois irmãos, e um pega escondido, aí não tem essa desculpa, mesmo que valha menos que a parte dele. Bem específico mesmo. Para a gente ir fechando, a fonte levanta uns pontos que sempre geram debate na prática. Um deles, e o furto de um animal de estimação? Um cachorro, um gato, que não tem valor de mercado, só valor sentimental. Essa dói no coração, mas a posição defendida pela fonte é que não seria furto. O direito penal protege o patrimônio com valor econômico mensurável. O valor afetivo, por maior que seja, teria que ser resolvido em outra área, talvez na esfera civil. Polêmico. E furto de cadáver? É possível? Olha, só se o cadáver ou partes dele tiver algum valor econômico e uma posse legítima. Pensa numa peça anatômica rara no museu de medicina. Entendi. Fora disso, se alguém viola uma sepultura para levar um corpo, aí seria outro crime, lá do artigo 211 contra o respeito aos mortos. Certo. Outro tema super quente. O princípio da insignificância. Furtar algo de valor muito, muito baixo. A famosa bagatela. A ideia é que o direito penal é a última cartada, né? Não deveria se preocupar com ninharias, com coisas tão pequenas que nem chegam a abalar o patrimônio da vítima de forma relevante.
E aí o que acontece? Não é crime? Consequência é afastar a tipicidade, ou seja, o fato não é considerado crime de furto. Mas não tem tabela, não tem um valor fixo, tem que analisar caso a caso. O que se considera... O valor da coisa, claro, mas também o impacto que aquela perda teve para a vítima, as circunstâncias do furto, a condição do agente. Levar um clipe de papel de um banco grande é uma coisa. Furtar a única galinha de um pequeno agricultor que depende dela para comer, a percepção de insignificância muda completamente, né? Com certeza. E para fechar essa parte mais prática, aquela situação da trombada para levar o celular ou a bolsa na rua. É furto ou é roubo? A fonte é bem clara quanto a isso, é roubo, artigo 157. Mesmo que o empurrão seja leve? Não, a trombada proposital é uma forma de violência física contra a pessoa. E essa violência foi usada como meio para conseguir subtrair o bem. Mesmo que seja leve, a presença da violência contra a pessoa já caracteriza o roubo. E qual a diferença para o furto mediante fraude, onde pode ter um toque? Tipo aquele exemplo do cara que finge limpar seu paletó para pegar a carteira. A diferença é a natureza da ação. No exemplo do paletó, o toque faz parte do engano, da fraude, para distrair. Não há uma força física empregada contra a pessoa para vencer a resistência dela, como acontece no esbarrão. Na trombada, a força é o meio para a subtração. No outro, é o engano. Ótima distinção. Bom, acho que demos uma boa passada geral, né? Recapitulando, vimos que furto não é só pegar, tem que ter a intenção definitiva. Analisamos o furto notório, o privilegiado e as polêmicas sobre ele poder ou não se aplicar ao qualificado. Isso. Detalhamos as várias qualificadoras que deixam o crime mais grave, quebrar obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, chave falsa, concurso de pessoas e o transporte do veículo para outro estado. Ufa! Bastante coisa. Vimos também o furto de coisa comum, que é bem específico, e esses pontos que dão o que falar, como a insignificância e a diferença crucial para o roubo na trombada. Fica claro como a lei tenta ser detalhista, né? Tenta e precisa ser. E talvez a reflexão final que fica, pensando em tudo isso, seja justamente sobre a dificuldade de provar a intenção, o elemento subjetivo que a gente falou tanto. Pensa na linha tênue que às vezes existe entre o furto de uso, que a fonte diz não ser crime, e o furto que se consuma só porque a vítima descobriu antes da devolução. Ou entre a fraude que qualifica o furto e o estelionato, que é outro crime baseado no engano para obter vantagem ilícita. É verdade. Como é que o sistema de justiça, na prática, consegue provar essa intenção que está lá na cabeça do agente? Como se lida com isso para aplicar a lei corretamente nesses crimes contra o patrimônio? É um desafio e tanto no dia a dia forense. Uma excelente questão para a gente continuar pensando. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise do furto. Continue buscando conhecimento e até a próxima.